Tá bem? Então tá bom, vamos lá? Fique à vontade, o senhor vai nos ajudar a entender um pouquinho a espiritualidade da pastoral da sobriedade. Muito obrigado. A gente que agradece. Isso é uma simpatia que Obrigado. irradia e contagia, de noite e de dia. Amém, fique à vontade, viu? Vamos dar uma salva de palmas para o bom Irineu dia. mais uma vez. Aí. Eita festa. Eu costumo dizer assim, beleza pura, e vocês respondem como? Sem mistura. Ah, bom. Beleza pura? Sem mistura. Belê? Sem deprê. E sem dever também. Bom, é sempre um motivo assim de extraordinária alegria a oportunidade que temos de contar com vocês e com o apoio da TV, né? Porque com ela nós chegamos um pouco em todo o nosso querido Brasil. Me pediram para conversar um pouquinho com vocês sobre a espiritualidade da pastoral da sobriedade. Espiritualidade da pastoral da sobriedade. A palavra sobriedade significa que você só pode ter essa espiritualidade se tiver controle das suas emoções, do seu sexo, da sua boca, da sua comida, dos seus olhos, porque a pessoa descontrolada, principalmente na comida e na bebida, ela é como um carro cujo motorista não está muito bem habilitado, não é isso? E é um problema sério esse que nós enfrentamos há tempo das dependências químicas. Eu mesmo tive na família 2 sobrinhos que morreram vítimas, e um deles tinha o meu nome, chamava-se Irineu Danelon Sobrinho, e morou comigo um tempo, mas não obstante eu não consegui libertá-lo. E então, após a sua morte e a do outro, José Antônio Danelon também, eu tomei esse propósito, ainda mais que naquela época eu tinha sido eleito pela pastoral do CNBB, representante da juventude, bispo da juventude. E como é que pode acontecer que um bispo que é responsável pela pastoral da juventude tenha 2 sobrinhos mortos pela droga? Alguma coisa tem que acontecer. Então a gente, no ano 2000, propôs e foi aprovado pela CNBB a nova pastoral da sobriedade. E quase todos nós, se formos humildes, vamos reconhecer que temos alguma dependência. É ou não é? Alguns dependem até de Coca-Cola, não é isso? Outros dependem de chiclete, que são coisinhas tão simples. Outros dependem, sei lá de uma mistura ou de uma comida. Então, são poucas as pessoas que podem dizer assim, graças a Deus eu sou totalmente livre. Nem livre da morte você é, que chegou o momento você, como aquele menino, o menino chegou assim para o vô, falou, vô, vem cá, vô. O que você quer, filho? Vem cá, vô. Vô, deita aí na cama, vô. Por quê? Deita, vô. E o quê? Fecha bem os olhos, vô. Estranho, por quê? Fecha os olhos, vô. O vô fechou os olhos, assim, bem apertadinhos. Agora o senhor estica bem a canela. Por quê? Porque a mãe falou que quando o vô fechar os olhos e esticar a canela, nós vamos ficar ricos. Até o netinho já estava dependente. Tá? Ao invés de conquistar a riqueza com as próprias mãos, já estava dependendo do vô. E tem dependência de pessoas também, não sou livre, porque se a pessoa não estiver comigo, eu não sou nada, não sou ninguém. Não, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, livres para amar como Jesus, que disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Eu preparei um calendário belíssimo da pastoral da sobriedade, daí não dá para vocês verem, né? Mas está muito bonitinho, viu? Fazendo propaganda. E na primeira parte é escrito assim, palavras do Santo Padre o Papa, estendamos a mão
a quem vive em dificuldade, a quem caiu na escuridão da dependência, talvez sem saber como, e digamos-lhe: você pode se levantar, você pode subir. É exigente, mas é possível se você o quiser. Papa Francisco, palmas para ele. Bonito. Mas não foi o primeiro que disse isso. A Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até hoje, vai batendo nessa tecla, através dos profetas, através, assim, do próprio Jesus Cristo e depois dos apóstolos. Eu não vou tocar nesse assunto já, porque depois, na hora da missa, esse vai ser, assim, bem dizer, o tema principal, né? A palavra de Deus que nos liberta. Mas agora eu queria, assim, propor a vocês que a gente tirasse algumas conclusões inteligentes, porque às vezes fazemos alguma afirmação e não tiramos conclusões. Então, eu faço uma afirmação e depois vamos tirar conclusões práticas. Por exemplo, a participação da igreja só pode ser eficiente quando, de fato, ela traz em seu seio pessoas inflamadas, apaixonadas por Jesus Cristo e pelo seu projeto libertador. São Paulo aos Efésios diz assim: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir? Não. E vocês estão cheios do Espírito? Sim. Que tipo de Espírito que vocês têm? Que não seja espírito de porco, né? Porque alguns, nossa, fazem cada coisa que está bem longe do Espírito Santo. É isso? Até o diabo duvida de certas coisas que algumas pessoas fazem. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos repetir, só as mulheres. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você vê como os homens são mais grossos? Falam vocês, homens. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todo mundo junto agora. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. E não existe espiritualidade alguma que possa existir se nós não tivermos cheio do Espírito Santo. Como é que a gente canta assim? A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Repete. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. E uma coisa é acender o fogo, outra coisa é manter o fogo aceso. Então nós estamos agora pedindo a Deus que acenda em nós, mas que mantenha viva essa chama. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. A cada momento nós somos, assim, inspirados pelo Divino Espírito Santo. Por isso Jesus disse assim: sem mim, ele se referia também ao Pai e ao Espírito Santo, sem mim nada podeis fazer. Como é que é? Sem mim nada podeis fazer. Agora vou repetir o seguinte: sem mim, fala o próprio nome. Irineu da Delon, você nada pode fazer. Eu dei o exemplo do meu nome, cada um diga o seu nome. Irineu da Delon, nada podeis fazer. E numa luta aguerrida como essa de combate
as bebidas, as dependências químicas, as drogas, é claro que o diabo vence se nós estivermos sozinhos. Precisamos de uma espiritualidade que não é uma coisa assim, aérea, mas é o próprio Deus, porque Deus é amor. E se a gente não se encher de amor, não tem coragem. E se não tem coragem, o que vai fazer? Uma pessoa medrosa. Muitas vezes é o próprio Satanás que incute medo na gente, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Cada um de nós tem suas fraquezas, seus limites, suas dependências. É preciso que a gente reconheça essa verdade fundamental para poder, assim, abrir espaço e que o Divino Espírito Santo habite em nós. Vós sois o templo vivo do Espírito Santo. Vamos repetir? Vós sois o templo vivo do Espírito Santo. Agora aponte com o dedo no coração da pessoa que está ao seu lado, assim. Você é um templo vivo do Espírito. Você é um templo vivo do Espírito Santo. Olha só, dá um abraço e um beijo se puder. Aproveite aí quem quer. Tá vendo o casal mais idoso aqui de bigode branco, estão se beijando também, né? Que bonitinho, que bonitinho. Você é um templo vivo do Espírito Santo. E dentro do templo a gente tem mais respeito, a gente tem mais confiança, a gente tem mais dignidade e tem certeza de que está na presença de Deus. Então foi dito no Antigo Testamento: caminha na minha presença e serás perfeito. Vamos repetir? E o que a igreja repete frequentemente na sua liturgia? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Vocês viram agora aqui a presença eucarística de Jesus, mas mesmo que não houvesse Eucaristia, a presença dele no meio de nós é uma realidade. E quando nós temos esse costume, essa virtude de estar na presença de Deus, já temos assim mais cuidado em não ofendê-lo, de ter dignidade. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a maior glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a maior glória de Deus. E fazer sexo, o casal também é glória de Deus? Sei lá, eu nunca fiz, né? Mas eu sou solteiro, né? Mas às vezes não é. Tinha aquele que virava, tinha na cabeceira assim, a imagem de Nossa Senhora e de Jesus. E quando ia ter relação sexual com a esposa, ele virava o quadro santo para a parede, para não ver. Mas alguém tem dito assim, para um casal que é abençoado por Deus, a relação sexual é tão santa quanto o altar para o padre. Mas, em geral, a gente deturpa, fala de pornografia, né? Depois vai ao motel e não é que precisa virar muito santo na parede, né? Mas lá não tem nem quadro de santo, suponho, porque também nunca fui, né? É isso. Bom, uma fundamentação para a gente assim. Deus não é obrigado a amar a gente. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer com que eu vivesse, que eu fosse. Então, o amor de Deus, de princípio, é gratuito. Se antes de nascer, nada mereceu para poder nascer. Foram os seus pais, talvez, que tivessem merecido, mas você não. Então, já ganhei a vida sem merecimento próprio. O amor de Deus é gratuito. E se o amor de Deus é gratuito, nós temos em nós esse mesmo amor, o nosso verdadeiro amor se distingue pela gratuidade. Eu não estou amando para receber favores, eu estou amando
porque faz parte da minha natureza. Fiz-me entender? Gratuidade. Sempre que tem interesse no meio, o amor já fica meio prejudicado. O amor gratuito do Pai desperta em nós a solidariedade com o mundo e com a humanidade, fazendo dos excluídos os nossos preferidos. Isso aqui é uma frase, é uma afirmação fundamental para a pastoral da sobriedade. Porque muitos dizem assim, que tenho eu de ver com isso? O problema é dele. Não, se você tem um amor gratuito, você ama quem precisa, não quem merece. Se fosse esperar merecer, né? Você estava já anulado, para que você vai fazer se ele mesmo tomou iniciativa? Então, a gente faz dos preteridos os nossos preferidos. Faz de quem? O que é preterido, hein? Preterido é a pessoa que está assim, descartada, porque ela faz cada coisa, é quase como um objeto descartável. Usou um copinho de café, joga fora. Descartável. Uma pessoa que bebe, que usa droga, e não é da minha família, diz assim, não tem nada a ver com isso, né? Eu não vou perder meu sono por causa dele. Mas se você tem um amor parecido com o amor de Deus Pai, o seu amor gratuito tem a ver com tudo isso. Tanto é verdade que tudo o que você fizer a um dos meus pequenos irmãos, é a mim que foi feito. Então, Jesus, presente nos irmãos, mesmo que eles não mereçam a presença, retribui. É até um copo d'água dado por amor, será recompensado. Imagina um copo de pinga, disse o bêbado, né? Se até um copo d'água Deus recompensa, imagina um copo de pinga. Dá uma pinga aí. Não é? Vai fazer mal para ele? Não é nesse sentido, né? Mas o amor de Deus é tão importante, tão profundo, que Ele mesmo vai anotando em nossa caderneta de poupança espiritual os benefícios gratuitos que nós fizemos, e é Ele quem paga. E você não fique cobrando dele assim, mas no fim até um copo d'água dado por amor terá a sua recompensa. Por amor, não por interesse próprio. Aqui já trouxeram um copo d'água para mim, quem trouxe já vai receber a recompensa, né? O testemunho de Jesus que veio para salvar quem está perdido. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que ninguém se perca. Então Jesus teve uma preocupação muito fundamental em obedecer ao Pai, que Ele pediu que fosse um bom pastor, que procurasse as ovelhas perdidas, que fosse também assim o pai do filho pródigo, que espera e faz festa quando o filho perdido volta para casa, ou como aquela viúva que perdeu a moeda preciosa e ela foi procurando, varrendo a casa, encontrou, sentiu tanta alegria. Jesus é essa pessoa que nos ama gratuitamente, e Ele veio para fazer a vontade do Pai. Se o verdadeiro amor em Jesus é assim, e Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amo, o nosso verdadeiro amor deve se voltar de um modo especial para aqueles que não podem recompensar, que são os preteridos, os que estão descartados da sociedade. Então eles precisam de um amor grande, diferencial. Procure me amar mais quando menos mereço, porque é então que eu mais preciso. Decoraram? Procure me amar mais quando menos mereço, porque é então que eu mais preciso. Eu estava hospedado na casa de um ex-aluno em São Paulo, e já casado. De repente a filha saiu do quarto, mini saia, batom, sim. E o pai falou assim, onde você vai essa hora, menina? Não interessa. Não é? Mas sim, se o amor do pai não interessa. Não interessa.
Assim, leia o bilhete que eu deixei lá na minha escrivaninha. E o pai foi buscar o bilhetinho, está escrito assim: procure me amar mais quando menos mereço. O senhor está difícil, hein? Porque o pai era um bom negociante, mas estava se esquecendo. Então ela chamou a atenção do pai, com aquela extravagância, para ver se o pai se tocava, que ela é muito mais importante do que os negócios. Tanto é verdade que depois quase que ele foi à falência, e a filha não foi à falência, né? Bom, Jesus prometeu também que nós receberíamos o mesmo Espírito que ele recebeu, não recebeu. Como é que diríamos assim? Ela concebeu por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, como aquela pomba do batismo, repousa em mim. E então Jesus Cristo era uma pessoa visivelmente possuída pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de amor, de justiça, de solidariedade, e em tudo ele foi obediente e dócil ao Espírito Santo. Se depois ele disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amo, nós precisamos ter o mesmo Espírito que Jesus tem, né? É a fundamentação da nossa espiritualidade, da pastoral da sobriedade. Sem a presença desse amor divino, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, o quê? Nada podeis fazer. E o que sobra depois do nada? Nada? Sem mim, nada podeis fazer. O que sobra depois do nada? Tudo. Não é verdade? Não sobra nada, quer dizer, não sobra tudo. Não posso fazer nada de bom se não tiver esse amor que a gente recebeu de Deus ao nascer, depois foi reforçado no batismo, depois na crisma, em cada comunhão que a gente faz, em cada inspiração que nós temos, porque não é só tentação que nos atinge, nós temos também inspirações. Vocês têm inspirações? Olha só, eu tive inspiração de ser padre, vocês não tiveram. Mas tiveram a inspiração de casar, e eu não tive. E a mulher falou, graças a Deus. Né? E eu não vou falar a mesma coisa, mas também às vezes, graças a Deus. Porque às vezes é um amor possessivo no casamento, não deixa nem sair de casa sozinha, mas não confia, né? É um amor assim, muito diferente daquele de Jesus. Então, a nós recei divina luz e nossas almas acendei, e incendei a minha alma. Canta. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, Senhor. Mais forte. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma, Senhor. O Divino Espírito Santo é o próprio amor que o Pai tem para com o Filho e que o Filho tem para com o Pai e que faz dos dois e ele um só. O mistério da Santíssima Trindade, né? E esse mesmo amor que nos é comunicado. Então você tem o poder de amar como Jesus ama, porque o Espírito Santo que o concebeu, que o educou, que o acompanhou, que o inspirou, é esse mesmo Espírito Santo que nos concede. Pentecostes aí, né? Pentecostes, quando os apóstolos se abriram para acolher o Espírito Santo que Jesus havia prometido, começou a igreja. E a igreja continua quando ela é movida pelo Espírito que animou o Pentecostes. Então, com esse potencial todo, a gente é capaz de enfrentar qualquer problemática, com coragem. Sem coragem, a gente tem medo. E quem tem medo de morrer, morre de medo. É ou não é? Vou até repetir, quem tem medo de morrer,
morre de medo. Tá? Eu não vou me meter nessa pastoral aí, não, que é muito complicada. E às vezes esconde até que o próprio filho usa droga porque não quer complicação na vida. Faz de conta que ele é bom. Né? Tem medo. Tem medo. Quem tem medo de morrer, morre de medo. Então o Espírito Santo nos dá coragem, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos acompanha na fidelidade, na perseverança. E sem isso, num trabalho tão difícil como é esse da pastoral da sobriedade, a gente não consegue fazer nada mesmo. A nós descer divina luz. Que beleza. A nós descer divina luz. Em nossas o amor de Jesus. Eles quase que conseguiram nos acompanhar. Também não avisa que vai tocar, né? Desculpe, viu? Daqui a pouquinho eu falo. Vê se vocês... Né? Porque às vezes a gente se parece com uma orquestra. Né? Um não está afinado com o outro, que não tem o mesmo espírito. Um vai agir por raiva, outro vai agir por interesse, outro vai agir por inveja, outro vai agir por azedume, outro vai agir por medo. Junta esse pessoal numa orquestra só, o que vai dar? Confusão. Não é que ele deu confusão aqui, mas, digamos, não deu tempo de afinar as mesmas, né? Então, numa comunidade, e é promessa da Sagrada Escritura, a presença de Deus, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, Vocês falaram só com medo, né? Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Vale ou não vale? Vale. Que ter fé não significa ver Deus no céu. Que o diabo também sabe que Deus existe. Ter fé é crer naquilo que Deus fala. Eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. Então, a nossa espiritualidade está baseada sempre na Sagrada Escritura. Pois na missa de hoje, se der tempo, nós vamos retomar esse propósito, né? Aquilo que está escrito na Bíblia não é de ontem. Passará o céu, a terra, as minhas palavras não passarão. Então, se você tem que enfrentar uma problemática e você tem embasamento, a fundamentação na Sagrada Escritura, Deus está conosco. É testamento, viu? O testamento é a promessa de que aquilo vale para sempre. O Novo Testamento, o Antigo Testamento se fundem na pessoa de Jesus. Bom, vou dizer o seguinte ainda. Nessa nossa presença da pastoral da sobriedade, percebemos, depois de tanto tempo, que o mais importante sinal de amor é a tal da acolhida incondicional. Ou seja, todo mundo merece ser bem acolhido. Ainda ontem chegou na casa de recuperação lá em Lins, um fulano. E os outros não estavam sabendo que ele ia chegar. Nós fizemos uma reunião e depois um se levantou e foi até eles e disse: um abraço, viu, meu, bem-vindo. Aí o outro levantou: um abraço e um beijo, seja bem-vindo. Outro levantou: que bom que você veio. Outro falou assim: nossa, conte conosco, viu? Outro disse: aqui é muito bom, nós nos entendemos. Mas depois dessas afirmações, o cara fala assim: é aqui que eu fico, né? Não é isso? Agora você fala assim: nossa, você é um drogado, você é aquele que foi preso, é? Ali a gente esquece um pouco esses adjetivos negativos e acolhe.
Então, dentro da pastoral da sobriedade, nós os caracterizamos por ser sempre uma acolhida incondicional. Acolhida incondicional, não como aquela mulher, o marido bebia e não pagava as contas. E no dia do salário chegava mais tarde em casa porque ele ia torrar o dinheirinho dele. E ela falou, hoje você me paga, você vai ver. E está chovendo, frio, ventava, à noite ela fechou a porta, fechou a janela. Lá pelas 1h30 chegou o marido. Abra a porta, meu bem. Ela falou assim, seu traste, aposto como você já foi torrar todo, hoje é dia de pagamento. E eu com conta de luz, conta de farmácia, conta... seu traste, hoje você não entra. Ele falou assim, meu benzinho, hoje que eu trouxe uma rosa para a mulher mais bonita do mundo. Olha que danado. Ela se comoveu, abriu, ele entrou vomitando. E ela falou assim, cadê a rosa? Ele falou assim, e cadê a mulher mais bonita do mundo? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Dom Irineu. Essa foi muito boa, viu, Dom? Essa foi muito boa. Passou o tempo, né, filho? Passou. E nós já fizemos alguma fundamentação, mas assim... Vamos aqui para trás, vamos. É claro que não é suficiente, mas nós temos ainda outras pessoas que vêm completar, inclusive ele, porque ele está aqui já há quantos anos? Há uns 13. Nós 13 anos, né? Café. Eu já estou aqui uns 15. Viu? Faz tempo. Então, os outros palestristas vão completar o que eu disse, mas serviu de embasamento. Sem espiritualidade a gente não funciona. Fiz me entender? Sim. Beleza pura? Sim. Belê? Sim. E sem espiritualidade, ai que chato, horrível. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor. Obrigado. Vou dar mais uma vez uma salva de palmas. Por favor, Dom. Obrigado. Pode tomar aguinha, fique à vontade. Fique à vontade. Bom, nós ouvimos agora o Dom Irineu falando com a gente. E sobre a pregação dele, eu acho que isso é fundamental na vida de qualquer trabalho pastoral da nossa igreja, que é justamente o testemunho. O testemunho que é para ser dado daqueles que tiveram a vida transformada a partir da experiência como Cristo e a consequência, o trabalho pastoral realizado pela igreja, que é o sinal visível e sensível da presença de Cristo em nosso meio. Eu gostaria de chamar o Daniel Stefanini, ele é lá da Diocese de São José do Rio Preto. Ele vai dar um testemunho para a gente, eu vou dar uma salva de palmas para ele. Você tá bom, amado? Você é o... Pode ficar... Acho que melhor deixar ele mais solto, né? Vem para cá. Vamos ficar um pouco mais solto, dá trabalho ali para o pessoal, para os câmeras. Você é o coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade? Isso, São José lá na sua diocese? Isso. Em São José do Rio Preto. Então, vamos, com muita atenção, ouvir o testemunho do Daniel. Fique à vontade, querido. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Sobriedade e paz. Bom, meu nome é Daniel Stefanini, né? Eu tenho 44 anos, que nem o padre já disse. Eu sou de São José do Rio Preto, São Paulo, né? E é uma alegria muito grande eu poder estar aqui hoje, né? Contar um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem feito na minha família, as maravilhas. Com certeza, né? Eu gostaria de contar só as coisas boas. Só as coisas boas, mas eu não posso deixar de contar um pouco também, né, daquelas coisas que foi acontecendo comigo no decorrer da minha vida e dentro da minha família. Como que eu posso dizer? No começo já, logo na minha infância, eu comecei a presenciar algo na minha vida, na minha família, de um pai. De um pai que era um pai trabalhador, um pai que cuidava da família, um pai que não perdia dia de serviço, mas ele tinha algo, né, que depois que ele tomasse
um gole, ele se transformava. Aí, daí para frente, ele só, né, humilhava a família, humilhava cada um de nós, xingava muito a minha mãe, e eu muito jovem ainda, muito criança, vendo toda essa cena. Mas comecei a achar que isso também era natural. Porque dentro da minha casa, né, através do meu pai e através dos meus irmãos mais velhos, né, tinha bebida dentro da minha casa. Aquelas festas, né, de final de semana, aquelas festas de domingo, almoço de domingo tinha cerveja, tinha bebidas, e aí eu compartilhava com aquilo, porque para mim era normal. Né? Era normal isso dentro da minha casa. Né? Um pai, né, que bebe, os irmãos que bebem. E por volta mais ou menos de uns 9 anos mais ou menos, eu cheguei, né, meu irmão estava no bar, um dos meus irmãos mais velhos, estava no bar, aí eu pedi para ele que ele me desse, né, um guaraná, um doce, e ele disse para mim que eu tinha que ser homem, que eu tinha que beber cerveja, porque cerveja o homem tinha que beber. Eu, muito criança ainda, comecei, né? Comecei a beber naqueles dias, tomei gosto pela bebida. Por quê? Além de ter um mau exemplo dentro da minha casa, né, do meu pai e também dos meus irmãos, eu também, né, comecei também a beber. Com o tempo, foi acontecendo que eu também conheci as drogas, né, através de curiosidade, através dos amigos, até através das pessoas que me incentivavam. Comecei a usar droga, né, e comecei a perder a referência de mim mesmo. Vendo um pai que chegava todos os dias em casa, chegava bêbado em casa, quebrando as coisas, aquela cena. E eu não entendia aquilo. Não entendia, porque meu pai chegava e ele esperava a minha mãe colocar as coisas na mesa. Né? Naquela época colocava o arroz, colocava o feijão, colocava tudo ali. E ele chegava, esperava a minha mãe colocar tudo aquilo. Aí ele pegava, levantava, pegava na ponta da toalha e jogava tudo para o chão. Então ali eu fui crescendo vendo isso. Aí já comecei a fumar, já comecei a andar com mal companhias. Eram meus amigos, mas com mal companhias. Comecei, né, no mundo das drogas. Aí para me manter né, os meus vícios, eu tinha que fazer pequenos furtos. Acabei participando também de tráfico de droga com outras pessoas. E assim a minha vida foi se misturando, né, com uma vida de pessoas que estão no vício. O tempo foi passando, né, me encontrei perdido, já deixei a escola, já comecei a trabalhar, já não estava dando certo nos trabalhos também. E o tempo foi passando, eu cada vez me destruindo mais. Mas aí veio a morte do meu pai, e aí começou uma nova etapa. Meu pai faleceu exatamente por causa da bebida e do cigarro, com câncer na garganta. Exatamente por causa disso. E aí, naquilo ali eu comecei a refletir, porque nós íamos na missa, começamos a fazer essa reflexão. Foi passando um tempo, eu também fumava, também bebia, eu fui pensando. Foi aí que as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu estava totalmente perdido quando eu pedia para Deus que me desse misericórdia, eu encontrasse alguém para poder compartilhar os meus sonhos, ter uma família, porque eu não queria ser igual ao meu pai. Não queria ser igual, né, aquele homem. Aí eu conhecia, né, que hoje é minha esposa, Maria, e ali, né, a gente se conheceu, e no decorrer do caminho eu percebi o seguinte, que tudo aquilo que acontecia dentro da minha casa, estava acontecendo também comigo e junto com a minha esposa. Eu estava fazendo as mesmas coisas que o meu pai fazia. Aí o tempo foi passando, nosso casamento se desgastou, começou a acabar, começou as discussões, porque eu não sabia
que eu tinha predisposição, que era um alcoólatra, que eu bebia, que não tinha controle, só prometia para ela, e ela, né, não entendia também, nem eu precisava entender isso. Mas aí chegou um dia que ela chegou e me disse, ó, chega, casamento acabado, minha saúde abalada. E aí, uma coisa interessante aconteceu. Um amigo meu, né, que nós usávamos junto, nós bebíamos junto, falou para mim assim, que ele já tinha parado de usar droga, parado de beber, ele falou para mim assim, Daniel, vamos lá que vai ter a campanha da fraternidade, aí vamos participar. Aí nasceu a Pastoral de Sobriedade na nossa diocese lá em 2001, com a campanha da fraternidade. E eu comecei a participar. E aí, daí para frente, né, eu comecei a entender o que é esses 12 passos da pastoral. A pastoral entrou na minha vida assim para transformar realmente. E eu falo uma coisa, para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo. Se eu conseguir largar das drogas, se eu conseguir largar do alcoolismo, se eu conseguir largar do cigarro, você também consegue. Você, família, que hoje passa por a situação, acredita. Eu estou aqui hoje para dizer que tem jeito, que a Pastoral da Sobriedade, ela ajuda através dos 12 passos. Me ajudou minha família. Hoje, graças a Deus, faz 20 anos que eu estou longe das drogas, 19 anos longe do cigarro e 15 anos longe do alcoolismo. Amém, é Obrigado. isso mesmo. Salva de palmas. Obrigado. Obrigado, amado. Obrigado, que Deus abençoe, conserve. Bendito seja Deus que inspirou esse trabalho da sobriedade na igreja, porque realmente é necessário em nossos dias mais que nunca. Fica aí, porque nós já vamos chamar um intervalo. Então, peço a você a participação, 19 3871 9620. 19 3871 9620. Nós vamos para o nosso intervalo, você sabe, é rapidinho, já voltamos. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Nós descer